Alô pessoal, chegou o grande dia, enfim, dia 29 de outubro, o dia do segundo jogo da semifinal da Libertadores entre Flamengo e Racing. É hoje, a partir de 9h30 da noite, nós vamos saber quem vai para a grande decisão, que a princípio está marcado para Lima. Do outro lado tem LDU e Palmeiras. Flamengo venceu o jogo de ida por 1-0 e chega aí com uma boa vantagem para superar o Racing e chegar à final da Libertadores da América de 2025. E para esse duelo, o Felipe Luiz parece que nos ouviu e preparou, esboçou uma mudança no time titular. Uma mudança que eu considero drástica, porque eu não esperava o Felipe Luiz pensar em fazer isso, porque vai mudar o esquema tático que ele tanto utiliza no Flamengo. E aí a gente vai trazer aqui o provável time do Flamengo e eu vou querer saber de vocês o que vocês acham dessa escalação, se aprovam ou não. Antes disso, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com geral, para todo mundo ficar conhecendo o canal Vini Casagrande e, consequentemente, saber de tudo que acontece no Flamengo. E o melhor, é de graça. Você fazer isso tudo não vai pagar nada. Se inscrever é de graça, curtir é de graça, ativar o sininho é de graça. Aproveite essa oportunidade. E diz a lenda que se você se inscrever no canal, a chance do Flamengo passar pelo Racing é maior. Galera, antes de entrar aqui no assunto principal, que é o jogo de hoje, eu estava lendo alguns comentários do vídeo de ontem sobre o que eu falei, o dia do flamenguista, e muita gente me perguntando por que o São Judas Tadeu é o padroeiro do Flamengo. Tem muito rubro-negro que não sabe a verdadeira história. E eu vou contar para vocês. São Judas Tadeu tornou-se padroeiro do Flamengo pela ligação entre sua crença no impossível e o espírito de superação do clube e da torcida. Em 1953, após 8 anos sem títulos, dirigentes do clube buscaram inspiração e apoio no santuário de São Judas Tadeu, no Cosme Velho, aqui no Rio de Janeiro. Com a bênção e incentivo do Padre Góes, os jogadores passaram a frequentar missas e firmaram o compromisso de manter a fé e a união dentro e fora de campo. O resultado? Imediato. O Flamengo voltou a conquistar títulos, incluindo o tricampeonato carioca. Por sua trajetória de esperança e vitória diante das dificuldades, São Judas Tadeu é reverenciado como símbolo da perseverança rubro-negra e inspiração eterna para os flamenguistas, sendo celebrado em 28 de outubro, data que também marca o dia do flamenguista. Entenderam agora? E com a bênção de São Judas Tadeu, o Flamengo entra em campo daqui a pouco para encarar o Racing. Mas antes, só uma informação que eu li lá no perfil do Paparazzo, é interessante, sobre cifra. Os semifinalistas da Libertadores 2025 já somam cifras milionárias em premiações. O Palmeiras lidera com 55,2 milhões arrecadados, seguido por Racing, 51,6 milhões, Flamengo e LDU, ambos com 49,9 milhões de reais. O campeão da competição ainda embolsará mais 24 milhões de dólares, que dá aí cerca de 130 milhões de reais, enquanto o vice levará 7 milhões de dólares, cerca de 38 milhões de reais. Ou seja, uma premiação milionária. Além de conquistar o título, o principal título do cenário sul-americano, e ter direito de ir para o Mundial, o clube vencedor da Libertadores da América ainda recebe uma bolada milionária. Mas, para conseguir essa bolada milionária e a vaga na decisão da Libertadores, o técnico Felipe Luiz tem o desafio: encontrar o melhor time sem o Pedro, o seu principal centroavante, o homem-gol da equipe. E para esse duelo, parece que o Felipe Luiz viu o nosso vídeo anterior, porque ele promete, ou melhor, ele ensaiou uma mudança no time titular do Flamengo, uma mudança tática. Por quê? Ele vai preencher, pelo menos nesse ensaio que ele fez, preencher no meio de campo com a entrada do Saul. Pode ter sido um ensaio pensando no segundo tempo? Pode, mas ao menos é um indício que o Felipe Luiz, ele é um cara camaleão, digamos assim. Ele é um cara que sabe se adaptar às dificuldades, mostrou isso desde o começo da sua trajetória como treinador do Flamengo, quando teve aquela expulsão do Bruno Henrique na Copa do Brasil, e ele foi extremamente rápido e dinâmico na alteração e conseguiu diminuir o prejuízo. Mas enfim, para esse duelo, ele promete a entrada de Saul no meio de campo na vaga do Pedro. Aí o que ele faria? Teria Pulgar, Jorginho, Saul, Arrascaeta, e no ataque Carrascal, Gonzalo Plata,
ou Luiz Araújo. E o provável time do Flamengo, o provável time do Flamengo, portanto, tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Pulgar, Saul, Arrascaeta, Carrascal, Gonzalo Plata ou Luiz Araújo. Eu não acredito ele deixando o Luiz Araújo fora do jogo, por características. Na ausência do Pedro, o Luiz Araújo é o cara que mais finaliza gol e é o cara que mais finaliza certo no gol. Não é só chutar gol. Então acho que ele começa com o Luiz Araújo e o Gonzalo Plata, com a sua intensidade, com o seu vigor físico, será um ponto a ser explorado no segundo tempo, junto com a entrada do Samuel Lino, e tem também o Bruno Henrique. Então esse aí foi o ensaio que o Felipe Luiz fez e eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham. Inclusive, muita gente na dúvida se o Léo Ortiz começa. Bom, a assessoria do Flamengo divulgou até um vídeo do Léo Ortiz falando sobre o jogo. Nesses casos, dificilmente o jogador não começa. E não foi só o Léo Ortiz, foi o Pulgar também. Então, são dois jogadores que eu considero titulares. Embora o Léo Ortiz não tenha entrado em campo nos dois últimos jogos, acho que ele foi preparado para esse duelo. E sejamos francos, é o duelo mais importante do Flamengo no ano. O próximo jogo é contra o Sport no sábado, e aí o Danilo pode jogar e o Léo Ortiz pode ser preservado, sem nenhum problema. Pelo menos eu penso desse jeito. E eu não tenho dúvidas que o Léo Ortiz gostaria de estar em campo nesse duelo de hoje com o Racing. Um duelo extremamente difícil. Repito o que eu falei nos outros vídeos. Eu acho que a concentração vai ser o diferencial nesse jogo. O Racing não é um time, tecnicamente falando, de altíssimo nível, não é aquele time que sai tocando, tic-tac, sabe? Que trabalha muito bem a bola. Muito pelo contrário. É um time que tem muita entrega. E time que, tecnicamente falando, não é tão elevado, mas que tem muita entrega, esses times geralmente entram com um nível de concentração altíssimo. E o Flamengo não pode dar nenhum mole, nenhuma chance para o azar. É por isso, inclusive, que eu não defendo a entrada do Alaciano no time titular. Eu acho que esse garoto, a qualquer momento, ele pode perder a cabeça, entrar na catimba dos argentinos, que a gente sabe que eles vão catimbar, e pode pôr em risco toda a estratégia do Flamengo. Pelo menos penso desse jeito, deixo o Alaciano como uma arma para o segundo tempo. O que vocês acham? Quero a opinião de vocês, podem comentar à vontade e seja o que Deus quiser logo mais. Tamo junto e fui! Meu amigo, o que esse Flamengo está fazendo é coisa de cinema. O rubro-negro está de volta a mais uma final de Libertadores, e não é qualquer classificação, é daquelas que fazem o coração bater mais forte, a alma tremer e a nação inteira se arrepiar. Foi um jogo suado, intenso, cheio de drama, mas o Flamengo mostrou, mais uma vez, que nasceu para jogar decisão. Lá em Avellaneda, contra o Racing, com o estádio pulsando, a torcida argentina empurrando, o time manteve a frieza, a coragem e a garra de quem carrega milhões de apaixonados nas costas. O empate por 0-0 teve sabor de vitória. E não qualquer vitória, teve gosto de final. Porque olha, não foi fácil. O Racing veio para cima, pressionou, e mesmo com um jogador a menos, depois da expulsão de Gonzalo Plata, os caras não pararam um segundo. Mas aí apareceu o Flamengo que a gente ama ver, concentrado, guerreiro, com alma. A defesa se portou como um muro intransponível, e no centro de tudo, ele, Agustín Rossi, o paredão rubro-negro. Que atuação absurda do goleiro argentino! Defendeu de tudo, fez milagres, e ainda calou a torcida rival no próprio país. Os jornais da Argentina não economizaram elogios, chamaram Rossi de soberbo, gigante, de outro nível. E com razão. O cara foi simplesmente monumental. Mas o que mais chama atenção nesse Flamengo é a maturidade. É aquele espírito de time cascudo, de elenco que sabe o que quer e que não se desespera em campo. Felipe Luiz, agora como técnico, tem o elenco nas mãos. Quem diria, hein? O ex-lateral, que já levantou a Libertadores como jogador, agora está a um passo de levantar como treinador. É como se o destino tivesse guardado esse momento para ele, e para a gente, que vibra com cada passo dessa trajetória. Felipe trouxe calma, inteligência tática e, acima de tudo, identidade rubro-negra. Esse time tem cara, tem alma e tem propósito. E olha, os bastidores também mostram o quanto o Flamengo está sólido. José Botto, o diretor esportivo, vem sendo apontado como um dos grandes responsáveis por esse momento.
O cara conhece futebol como poucos, e o elenco que ele montou é digno de qualquer gigante europeu. Olha a espinha dorsal: Rossi, Léo Ortiz, Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Pedro. É elenco de respeito, é elenco para brigar por tudo. E o melhor, o clima interno é o melhor possível. Todo mundo unido, todo mundo acreditando. Esse Flamengo tem química, tem foco e tem fome de mais uma taça continental. E como se não bastasse toda a emoção do jogo, ainda teve aquele toque de drama que só o Flamengo consegue proporcionar. O ônibus atrasou para chegar ao estádio, o jogo começou 20 minutos depois, parecia até roteiro de filme. A torcida aflita, a ansiedade no auge, mas o time entrou em campo e fez o que precisava fazer, garantiu a vaga. E quando o juiz apitou o fim, era como se o Brasil inteiro tivesse explodido em um só grito: vamos, Mengão! Foi festa, foi choro, foi emoção pura. Aquele sentimento de pertencimento, de saber que você está vendo história sendo escrita bem diante dos seus olhos. Agora, o foco é total na final. E a pergunta é: tem alguém que duvida do Flamengo? Duvidar desse time é duvidar do impossível. A camisa pesa, a torcida empurra, e o elenco está pronto. O sonho de mais uma Libertadores está vivo, pulsando, e o Maracanã já começa a imaginar a festa. O torcedor sente, no peito, na alma, que esse ano pode ser de novo do Mengão. É a chance de colocar mais uma estrela dourada no escudo, de levantar mais uma taça e mostrar para o continente inteiro quem manda na América do Sul. Então segura a emoção, torcedor, porque o que vem pela frente promete ser grandioso. Esse Flamengo não joga só com os pés, joga com o coração. Cada passe, cada dividida, cada chute carrega a energia de milhões. O mundo pode até duvidar, mas o torcedor sabe: quando o Flamengo entra em campo com alma, ninguém segura. A Libertadores sente, o adversário sente, e a nação vibra. É o Flamengo, gigante, vibrante, imparável, a caminho de mais um capítulo de glória. E pode anotar, essa história ainda vai render lágrimas, sorrisos e, com certeza, mais um grito de campeão ecoando pelo continente.